capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo de número 7. Amém. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve reclamação dos judeus da cultura grega contra os judeus, contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimento. Em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, mas nós nos levantaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, Prosélio de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos, e a palavra de Deus era divulgada de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra e diante da Tua poderosa presença, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a ministrar a Tua palavra em nós. Continua, Senhor, a fazer o Teu querer em nós. Assim como o Senhor tem feito desde o início desse culto, assim como o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos instruído, tem nos ensinado, tem nos corrigido e tem feito a Tua vontade em nós. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, a fazer o Teu querer. Continua, Senhor, a cumprir em nós a Tua vontade. Continua, Senhor, a fazer aquilo que lhe atrai. Continua, Senhor, a fazer e a falar aos nossos corações, para que possamos cada dia mais te servir verdadeiramente em espírito e em verdade. Te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suba para que Tu apareça. O que nos importa, Senhor, é ter o Teu nome reconhecido, o Teu nome engrandecido, ter a Tua face resplandecida em nós. Que não seja eu a falar, mas que seja o Senhor a anunciar e a proclamar. Que seja o Senhor a ser exaltado, o Senhor seja engrandecido, porque toda honra, toda glória seja dadas a Ti. É a Tu, Senhor, que pertence toda honra e toda glória. Nós não queremos dividir a Sua honra e a Sua glória, pois o Senhor não divide ela com ninguém. É a exaltação, é a glória e o poder que é dado a Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, usa-nos, Senhor, como instrumentos da Tua palavra. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Que nós venhamos a nos diminuir e o Senhor venha crescer em nós. Que seja o Senhor a proclamar e anunciar. Que seja o Senhor a ser exaltado na minha vida e na vida dos meus amados irmãos. Que seja o Senhor a dizer e a falar tudo para nós. E que seja o Teu Espírito a nos corrigir. Seja Teu Espírito a nos convencer. Seja Teu Espírito a clamar a Ti pelas nossas vidas. Continua, Senhor, conosco neste lugar e falando conosco, é o que Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, estamos diante do texto a qual é escolhido os 7. Domingo passado falamos, domingo retrasado, né? Domingo passado eu estava pregando a palavra do Senhor na igreja de Coribe, mas domingo retrasado falamos a respeito do conselho de Gamaliel, a qual os apóstolos foram presos e foram levados diante ao Sinédrio, e eles queriam matar
aqueles apóstolos, eles queriam acabar com eles, eles queriam destruir, para que eles não continuassem pregando e anunciando a palavra do Senhor. Mas um homem chamado Gamaliel, que era mais conhecido como professor de todos, era mais conhecido como aquele que era conhecido na palavra, instruído na palavra, e era professor de todos aqueles que eram professores e conhecidos na palavra. Ele se levanta e diz àquele povo para deixar aqueles homens em paz. Então certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e, mandando que aqueles homens saíssem por um momento, e prosseguiu: homens israelitas, tende cuidado com o que estáis para fazer a esses homens, porque há algum tempo surgiu, e ele vai falar de outros homens que surgiram, mas ele vai dizer: agora vos digo, afastai-vos destes homens e deixai-vos livres, pois se este projeto ou esta obra for dos homens, se desfará, mas se é de Deus, não poderás derrotá-los, para que não sejais achados combatendo contra Deus. Deus usa a boca daquele homem para dizer que se a obra que aqueles homens estão praticando é de Deus, ninguém poderá parar. Se a sua vida está firmada no Senhor, se a sua vida está firmada na palavra do Senhor, se você vive uma vida buscando agradar ao Senhor, buscando demonstrar o amor que você tem por Cristo Jesus, ninguém poderá te destruir, ninguém poderá parar a obra do Senhor na minha e na sua vida. Por isso, nós vamos ver agora a escolha dos 7. Naqueles dias, acrescentou o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus, da cultura grega, contra os judeus, contra os demais judeus. Existia os judeus gregos e os judeus hebraístas, aqueles que falavam em hebraico, aqueles que falavam em grego, aqueles que vinham de Roma, que eram os gregos, e também aquele povo que estava ali em Jerusalém, todo o povo que falava ali em hebraico e aramaico. E houve um grande crescimento naquela obra, bem visto que aquele homem disse que se a obra fosse de Deus, ninguém poderia parar, e ninguém pode parar a obra, pois a obra continuava a crescer, a obra continuava a crescer, e com esse crescimento começou a acontecer reclamações dos judeus, da cultura grega, contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária dos mantimentos. Nós vimos que o inimigo tentou parar a igreja, tentando matar os apóstolos, e agora o inimigo tenta parar a igreja, criando uma divisão no meio da igreja. O inimigo em todo momento quer parar a igreja do Senhor. Ela quis parar Cristo Jesus e achou que a cruz o pararia, achou que a cruz o traria e demonstraria que ele fosse maldito de Deus, mas o Senhor o exaltou e o ressuscitou, e ele vivo está para a glória de Deus Pai. Mas o inimigo tenta parar a igreja, tentando matar os apóstolos, tentando calar a voz dos apóstolos de Deus. E agora nós vamos ver o inimigo tentando acabar com a igreja dentro da própria igreja. O inimigo tenta parar aquela igreja dentro da própria igreja. Por isso o texto vai nos dizer que houve reclamações dos judeus, da cultura grega, contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Ali tinha uma divisão. A igreja ali eles estavam reclamando. As nossas viúvas, os gregos estavam reclamando, as nossas viúvas estão sendo deixadas de lado na distribuição diária, enquanto as viúvas dos judeus hebreus estão sendo assistidas. Há uma grande separação. Esse texto é interessante, que nos demonstra que não há igreja perfeita. A igreja
a qual muitos pregam e dizem a igreja primitiva, que é a igreja que nós estamos vendo no livro de Atos, a igreja a qual muitos analisam e dizem que é uma igreja que verdadeiramente deve ser seguida, deve ser idealizada e devemos seguir demonstrando o que o Senhor tem feito na vida dessa igreja, mas aquela igreja não era perfeita. Aquela igreja não era perfeita porque ela era feita de pessoas não perfeitas. A igreja terrena nunca será perfeita, porque ela é constituída de pessoas imperfeitas, tentando sim buscar a santidade. Por mais que a igreja não seja perfeita, não quer dizer que devemos viver de qualquer maneira. Ela não é perfeita mesmo, não vai ter jeito, então para que se tentar? Para que tentar viver uma vida? Não. Nós precisamos, como verdadeiros cristãos em Cristo Jesus, e vamos ver nesse texto, que a igreja tinha seus problemas, mas também o Senhor dava as soluções para que aquela igreja caminhasse em harmonia, caminhasse em amor, caminhasse vivendo a vontade do Senhor. A igreja aqui, enquanto militante, enquanto militando contra o pecado, ela não é perfeita, mas existe a igreja perfeita que está em Cristo Jesus, morar com Ele eternamente. E se você está aqui na terra e você quer achar uma igreja perfeita, irmão, a igreja perfeita só se encontra no céu, só se encontra em Cristo Jesus. E para participar da igreja perfeita, você precisa pedir a sua carta de transferência. A morte é a carta de transferência para a igreja celestial. A igreja perfeita que está morada em Cristo Jesus, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais lágrima, não haverá mais nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade, só viveremos em amor em Cristo Jesus. Enquanto estamos aqui limitando contra o pecado, estamos realizando e fazendo a obra do Senhor, o Senhor também está fazendo a obra em nossas vidas. Por isso a palavra do Senhor vai nos dizer: aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele é fiel para completar. Estamos em obras. Eu e você, irmãos, estamos em obras. E quando um prédio está em obra, pode acontecer que caia um reboco, pode acontecer que caia um tijolo, pode acontecer que caia alguma coisa. Mas nós precisamos entender que como os nossos irmãos estão em obra, nós também estamos em obra. Nós também estamos buscando a santidade. Estamos buscando todos os dias sermos diferentes do que éramos ontem, do que éramos anteontem, do que éramos ano passado. Precisamos buscar ser santos, porque o Senhor é santo e requer que sejamos santos, porque sem a qual a santidade ninguém verá a Deus. E por isso eles estavam ali reclamando e dizendo: olha, vocês estão assistindo mais aquelas pessoas do que as pessoas de vocês, do que as nossas pessoas. Vocês estão assistindo mais outras pessoas do que a gente tinha aquela reclamação. O inimigo, ele age de acordo com as brechas, de acordo com os espaços que é deixado, as lacunas que é deixado. Ele entra e começa a fazer divisão, a fazer diversas coisas. Por isso a palavra do Senhor vai nos dizer: não deixe lugar ao diabo. Pedro vai nos dizer na sua carta que o diabo, ele anda como leão, buscando a quem possa tragar. Buscando a quem possa tragar. Ele não traga qualquer um, ele não traga todo mundo, ele traga a quem possa tragar. Por isso a palavra de Deus nos diz: não deixe lugar ao diabo. Devemos buscar tapar as brechas em nossas vidas. Devemos buscar ter uma vida de santidade ao Senhor, tapando as brechas para que o inimigo não venha e faça morada em nosso coração e faça morada em nossas vidas. Mas nós fomos aprendemos desde pequenos que o diabo entra ilegal na minha e na sua vida. Isso é mentira, pois a palavra de Deus nos diz: não dê lugar ao diabo. Ele não entra ilegal na sua vida, ele entra com a sua permissão. A partir do momento que você deixa ele entrar em sua vida, ele entra e faz sim morada. Mas é a partir da sua escolha, a partir da sua decisão, a partir da sua escolha. O que aprendemos é que não, o diabo ele entra ilegal, ele invade a sua vida sem ser chamado, porque as pessoas não querem reconhecer o seu pecado, as pessoas não querem reconhecer os seus erros. Vivemos num mundo onde as pessoas não querem reconhecer que estão erradas e querem colocar a culpa: não, eu não chamei, não, ele entrou na minha vida ilegalmente. Mentira!
Precisamos reconhecer quando estamos errados, pois só assim alcançamos o favor de Deus. Pois a palavra de Deus nos diz: aquele que reconhece e deixa, alcança o favor do Senhor. Quando nós falamos, não, o inimigo entrou ilegal na minha vida, a culpa não é minha. Muitas pessoas têm decidido viver os seus sonhos, viver a sua vontade, fazer o seu querer, e achando que podem ser deuses da sua vida. E assim achando que não, Satanás não tem nada a ver, não tem nada não, todo mundo faz, é normal. E pessoas têm vivido vidas dissolutas. O inimigo não quer um grande espaço, ele quer uma brecha, ele quer uma fissura, ele precisa de um espacinho para que ele entre e faça morada. Por isso, aqueles homens estavam ali reclamando de que eles não estavam sendo assistidos. E então, em razão disso, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Os discípulos reúnem todo o povo e diz: olha, nós sabemos a necessidade, mas nós, como apóstolos de Deus, como discípulos do Senhor, não achamos justo deixar de pregar a palavra, o ensino de Deus, para servir as mesas, para fazer as outras coisas. Não, muitos vão dizer que eles ali queriam se demonstrar ser melhores, e não é isso que o texto vai nos mostrar. O que o texto vai nos mostrar é que eles estavam preocupados no ensino da palavra, estavam preocupados em instruir a palavra, em ensinar a palavra, em fazer a palavra, mas eles também estavam preocupados com o problema que estava acontecendo. Por quê? Porque eles vão trazer uma solução para este problema. Eles vão trazer a solução para este problema que estava acontecendo neste meio. Eles vão chamar aquele povo para questionar e para dar uma solução para aquele problema. Mas eles estavam dizendo ali que não podia, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não faz sentido deixarmos de ensinar a palavra, de instruir a palavra, pois é a palavra quem corrige, a palavra quem ensina, a palavra é quem transforma, é a palavra que muda vidas, é a palavra que transforma vidas. Não faz sentido deixarmos de pregar a palavra para nós mesmos fazermos isso com a mesa. Não faz sentido porque ali eles já tinham um trabalho de buscar o conhecimento, de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor, de estar conhecendo, de buscar ter o conhecimento para levar a palavra, e eles estariam sendo mais sobrecarregados, e talvez deixariam de lado o que de repente, o que podia ser de mais valioso, que é a palavra de Deus. Porque quando você, como líder de uma igreja, líder de algum lugar, você toma todas as coisas para você vai ficando sobrecarregado, até o momento que você não consegue mais sustentar aquele fardo, até o momento que você não consegue mais levar aquele fardo sobre si, porque você vai se enchendo de coisas, você vai se enchendo de funções, você vai se centralizando tudo em você, criando tudo para a sua vida, e você deixa algumas coisas de lado. Aquele que quer fazer tudo, ou faz tudo mal feito, ou alguma coisa ficará pelo caminho. Aquele que decide abraçar todas as coisas, vai ter hora que o braço não vai mais alcançar, e alguma coisa vai se esvair e vai cair sobre os braços. Por isso, aqueles homens estão dizendo: não faz sentido, já que nós estamos preocupados no empenho da palavra, nós atendemos também a mesa. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aqui os apóstolos estão chamando os diáconos para trabalhar.
Por que os diáconos? Aqui não fala a palavra diáconos, mas lá em 1 de Timóteo vai nos mostrar que a mesma função que este povo estava fazendo, as mesmas características de pessoas a serem escolhidas eram e são características para os diáconos do Senhor, para os diáconos da obra, para fazer a vontade do Senhor. Portanto, eles dizem, portanto, irmãos, escolheremos dentre vós 7 homens. E por que 7 homens? Muitas igrejas vão dizer que devemos escolher essa quantidade porque foi a que foi escolhida. Mas foi escolhido 7 homens porque nós temos 7 dias da semana. Então cada homem daquele estaria responsável pela distribuição do alimento durante aquele dia. Por isso 7, temos 7 dias na semana e cada um estaria responsável pela distribuição, responsável do acolhimento, responsável de distribuir, responsável por estar acolhendo e entregando aqueles que carecem e que necessitam, pois essa é a vontade do Senhor para a igreja do Senhor. É isso que é ser igreja, é abraçar aqueles que precisam, é isso que é ser igreja, é acolher aqueles que necessitam, é isso que é ser igreja, suportai-vos uns aos outros, dê suporte uns aos outros, suportai-vos é dar suporte ao seu irmão, aquele que precisa, aquele que está caído. Por isso a palavra do Senhor vai nos dizer, é bom que ande 2 e não só um, porque se um cair, o outro vai e o levanta. É isso que é ser igreja. Ser igreja não é você apontar o seu irmão, apontar a ferida dele, é você pegar ele, colocar talvez no colo, sarar as suas feridas, estar com ele, orar com ele, buscar com ele, ensinar a palavra, ler a palavra, estar buscando ao Senhor com ele. É isso que é ser igreja do Senhor. E é isso que estes homens se levantam para fazer. E eles chamam pessoas, qualquer pessoa. Não, eles dizem para o povo, olha, vocês escolham dentre vocês 7 pessoas, mas pessoas cheias do Espírito Santo, de boa reputação, cheias do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. A igreja é quem decidiu o nome das pessoas, de acordo com essas características, de acordo com esses entendimentos. As pessoas olhavam para os outros e diziam assim, não, fulano é cheio do Espírito Santo, fulano é cheio de sabedoria, aquela pessoa é cheia do Espírito Santo, é boa reputação, tem uma boa reputação, é bem conhecido. Aquela pessoa é uma pessoa servo do Senhor e foram chamados para essa função. Precisamos viver isso. Quando chegamos aqui em nossa igreja, tínhamos apenas um diácono em nossa igreja. Tínhamos um diácono em nossa igreja, que era o diácono da luz. Hoje, para a honra e glória do Senhor, temos 10 diáconos e diaconisas da casa do Senhor. Temos 10 pessoas servindo ao Senhor com alegria, ajudando a com que essa igreja cresça e evolua na palavra do Senhor, cresça e evolua no crescimento do Senhor, cresça e esteja ajudando no crescimento da obra do Senhor. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e alegraram e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhe as mãos. Então eles trouxeram eles até os apóstolos oraram sobre a vida deles e impuseram as mãos sobre ele. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-se as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Vários sacerdotes, várias pessoas que serviam no templo começaram a entregar a sua vida ao Senhor. Começaram a entender que era o Senhor quem salva,
começaram a entender que não é o cordeiro que é matado, não é o cordeiro que é ofertado, mas foi o cordeiro que foi entregue antes mesmo da fundação do mundo, que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, que pagou um preço na cruz do Calvário para nos redimir do pecado, da justiça. Foi Cristo Jesus que derramou o seu Espírito o Espírito de Deus sobre a minha e a sua vida, para que nós tivéssemos a marca da promessa que Ele voltará para nos buscar. Precisamos nos preocupar em fazer a vontade do Senhor. Haverá problemas na igreja do Senhor? Sim, mas precisamos corrigi-los com amor. Precisamos estar unidos como igreja do Senhor, demonstrando o amor de Cristo Jesus. Precisamos viver o amor, viver verdadeiramente como igreja, dando suporte uns aos outros, acolhendo uns aos outros, amando uns aos outros como o Senhor nos amou. Precisamos viver a vontade do Senhor. Precisamos viver e fechar e tapar as brechas em nossas vidas. Precisamos tapar as brechas no meio da nossa igreja. Precisamos tapar as brechas que talvez o inimigo tenha se aproveitado para agir e fazer arruaça em muitas vidas. Precisamos viver a escolha de viver o nosso melhor a cada dia com o Senhor. Precisamos viver o melhor, pois o Espírito Santo de Deus que habita em nós, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se Ele está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e você está tapando os seus ouvidos, de nada adianta. O Espírito Santo brada ao seu coração. O Espírito Santo diz o que você precisa fazer da sua vida. O Espírito Santo está falando contigo, demonstrando como você deve viver, como que você deve caminhar. E muitas pessoas têm tapado os seus ouvidos para o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas não têm dado ouvido ao que o Senhor tem dito em sua palavra. Muitas pessoas têm achado, é o pastor que está falando, ele conhece a minha vida, ele sabe de tudo, ele sabe das coisas. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus fala através da palavra de Deus. O Espírito Santo fala através de muitas pessoas que talvez falam para você e te aconselham. Mas muitas pessoas decidem tapar os seus ouvidos e viver o seu eu. Tapar os seus ouvidos e viver a sua vontade. Se aqueles discípulos decidissem falar, olha, eu não posso fazer nada, nós escolhemos e vamos fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, que é pregar a palavra do Senhor. Agora, o que vai acontecer, se está sendo dividido bem, se não está sendo, problema? Não foi isso que eles fizeram. O que eles fizeram, não, isso é muito importante sim, mas nós fomos chamados para pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra do Senhor. Mas vamos levantar pessoas para fazer isso, para ajudar no crescimento da obra, para ajudar para que a obra do Senhor alcance, chegue e conquiste diversas pessoas. E foi isso que aconteceu. Por isso vimos no 7 que a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava. O inimigo tentou parar a palavra de Deus falando, olha, você precisa cuidar de outras coisas. Esquece um pouquinho a palavra. Esquece um pouquinho o ensinamento. Esquece um pouquinho de instruir. Não, você precisa se preocupar com aqueles que estão carecendo. Mas a obra do Senhor continuou sendo feita. Pois aqueles homens usados pelo Espírito Santo de Deus chamam 7 homens para fazer esse papel. Assim como Moisés estava de pé diante do povo, e todo o povo ficava diante dele, e o povo trazia os seus problemas para que ele julgasse, e o seu sogro Jetro olha aquilo e chama ele em particular e fala, olha, isso não é bom para você nem para o povo. O povo está carecendo, está aí todo mundo em pé no sol, você em pé no sol, sua saúde está acabando, a saúde do povo está acabando, isso não é bom para você não. Você precisa de pessoas para te ajudar. Não existe ministério pastoral sem pessoas. Não existe ministério pastoral sem vidas, sem auxílio, sem lideranças, sem diáconos. Não existe
A igreja, ela é constituída, pelo menos a igreja batista, ela é constituída pelo oficial da igreja, que é o pastor, e os segundos oficiais, que são os diáconos, e as lideranças da igreja do Senhor, as lideranças departamentais. Elas que precisam, juntamente com o pastor, juntamente com os diáconos, agir para o crescimento da obra do Senhor. Por isso que quando eu cheguei aqui e perguntaram, pastor, o que o Senhor pretende fazer na nossa igreja? Eu pretendo pregar a palavra. E eu sempre disse para os amados irmãos, e também sempre digo, que sozinho eu não consigo chegar a lugar nenhum. Se nós estamos avançando o reino do Senhor, se estamos chegando a algum lugar, como Igreja Batista, nessa cidade, é porque estamos caminhando juntos para o propósito do Senhor neste lugar em nossas vidas. E iremos alcançar, porque é o Senhor quem dá o crescimento, é o Senhor quem multiplica, é o Senhor quem acrescenta, é o Senhor quem realiza a sua obra na vida da sua igreja. Nós precisamos nos colocar como exemplos de cristãos em Cristo Jesus. Precisamos nos colocar como aqueles que se colocam na brecha, para tapar as brechas, para tapar as divisões, para frear aquilo, as fofocas, frear aquilo que tem acontecido talvez no meio da igreja. Não que tenha acontecido, mas nós precisamos nos levantar como homens e mulheres chamados por Deus para agir e fazer a obra do Senhor avançar e crescer na face da terra. Precisamos verdadeiramente sermos servos de Deus, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos buscar conhecer e ser conhecidos de Deus, precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, precisamos nos apresentar como obreiros aprovados, de que não tem de que se envergonhar da palavra e que maneje bem a palavra da verdade. É isso que precisamos viver. É desta maneira que o Senhor me chamou e te chamou para viver. Talvez você ache, olha, eu não tenho função na igreja, então eu não preciso ser. Não, você também é exemplo onde quer que você vá. Você é exemplo de Deus onde quer que você vá. Você, quando diz para os seus amigos, eu sou cristão em Cristo Jesus, e faz algumas coisas que não eram para você fazer, você também desmotiva pessoas a aceitar a Cristo Jesus, a ter uma vida transformada, a ter uma vida moldada, a ter uma vida entregue aos pés de Cristo Jesus. Por isso precisamos verdadeiramente, mesmo que você ache que eu não tenho função, você tem função sim. Todos nós fomos chamados para anunciar e pregar o Evangelho da verdade. E de fazer discípulo não é somente para algumas pessoas, são para todos nós. Porque existe lugar onde eu não posso entrar, onde o missionário não pode entrar, onde alguém não pode entrar, mas você entra todos os dias para trabalhar. Você entra todos os dias e bate o seu ponto, você entra todos os dias e conversa com pessoas, você vai todos os dias em alguns lugares que talvez eu não vou, você vai na sua família, você vai no seu trabalho, você vai na sua casa, você vai na sua parentela, você vai em todos os lugares que talvez o pastor não vai, talvez o missionário não vai, talvez o diácono não vai, mas você está indo todos os dias. E é lá que você precisa ser luz. E é lá que você precisa ser sal da terra. Mas aprendemos que o sal da terra, o sal é para temperar. O sal não é tempero. O sal nunca foi criado para tempero. O sal foi criado para conservar. E o sal serve para salgar. Lembra quando você não tinha geladeira? Que você usava o sal para conservar a carne, para que a carne não apodrecesse? É para isso que o sal serve. Para salgar. Para conservar. Você foi chamado de sal para você conservar o seu irmão, para você não deixar que o seu irmão venha apodrecer. Você foi chamado de sal para salgar a vida do seu irmão. Porque quem já comeu aqui uma comida salgada? Uma comida bem salgada. Por que a comida bem salgada não está? Sede. E é isso que você precisa causar na vida do seu irmão. Uma vez você sendo sal e salgando a vida do seu irmão, você precisa trazer sede da palavra de Deus, sede de Deus na vida dele. Você precisa fazer com que ele venha a ter sede do Espírito Santo, sede da palavra, sede de conhecer o Deus da sua vida, que mudou a sua história e mudou a sua vida. Você precisa, com o seu viver, causar nas pessoas, causar curiosidade. Por que aquela pessoa é tão feliz? Por que aquela pessoa está tão assim, tão alegre? Porque eu tenho Jesus no meu coração. E você pode ter uma vida transformada, você pode ter uma vida moldada. Se você encontrar com Cristo Jesus, Ele pode te mudar, Ele pode mudar a sua história. É isso que precisamos fazer. Nós fomos chamados para fazer isso. Talvez você não foi chamado para ser um diácono da casa do Senhor. Talvez você não foi chamado para ser um pastor.
mas você foi chamado para ser um missionário da palavra do Senhor. Você é um missionário disfarçado de professor. Você é um missionário disfarçado de costureira. Você é um missionário disfarçado de empregada, de dona do lar. Você é um missionário disfarçado de secretária. Você é um missionário disfarçado de fazendeiro. Você é um missionário disfarçado de diversas funções. De motorista, seja o que for. De engenheiro. De agente de saúde. De atendente do posto. Você foi chamado para ser de cabeleireiro, de barbeiro. Você foi chamado para ser um missionário de Deus. Você foi chamado para mostrar e demonstrar o amor de Cristo Jesus aonde quer que você vá. Por isso, se levante como alicerce da casa do Senhor e defenda a palavra do Senhor. Anuncie e proclame a palavra do Senhor. Se levante como atalaia da casa de Deus, para defender e para anunciar e para proclamar o Evangelho da verdade. Pastor, eu não sei falar, eu não sei dizer sobre as maravilhas de Deus. Viva o Evangelho, viva o amor de Cristo Jesus, pois as pessoas olharão para você. Uma atitude vale mais que 1000 palavras. Viva! As pessoas vão olhar para você e vão falar: esse é um exemplo de cristão. Se eu for cristão, eu quero ser igual a essa pessoa. Se eu for cristão um dia na minha vida, eu quero ser igual àquela pessoa, pois ela teve vida transformada. Precisamos ter vida transformada. Precisamos acontecer em nossas vidas uma metanoia. A conversão, ela precisa causar na minha e na sua vida uma metanoia. O que é metanoia? Mudança de mente, mudança de atitude, mudança de caráter. Quando há conversão e não há mudança de mente, não há mudança de atitude, não há mudança de caráter, não houve uma verdadeira conversão em Cristo Jesus. Porque a conversão em Cristo Jesus, ela precisa te trazer transformação. Ela precisa transformar a sua vida. Ela precisa transformar o seu pensamento. Ela precisa transformar o seu caráter, as suas decisões, as suas escolhas. Não há conversão em Cristo Jesus e a sua vida continuar do mesmo jeito, da mesma maneira, nas mesmas práticas pecaminosas, do mesmo jeito que muitas pessoas têm vivido e dizendo ser crentes em Cristo Jesus. Por isso que o nome pastor hoje, as pessoas torcem até o rosto. Quando você fala, eu sou pastor, as pessoas olham assim e falam assim: esse aí é bandido, é ladrão. É isso que as pessoas têm aí fora. Porque muitas pessoas usavam deste nome para fazer diversas coisas, diversas trabalhos, vivendo uma vida dissoluta e usando as pessoas. Precisamos viver como verdadeiros crentes em Cristo Jesus. O inimigo de nossas vidas não está brincando de ser inimigo. Ele está todo o tempo tentando dissolver a igreja do Senhor. Ele está todo o tempo tentando dissolver a família, tentando dissolver a sociedade, tentando dissolver todos os nossos pensamentos cristãos que construímos ao longo do tempo. O inimigo está aí, criando no mundo uma grande Babilônia. Quando olhamos para a palavra de Deus e vemos a Babilônia, nós vamos ver que ali era somente uma região. Mas se olharmos para o mundo hoje, vivemos numa grande Babilônia. O mundo jaz no maligno, a palavra de Deus nos diz. Mas nós precisamos ser a diferença para essa geração. Precisamos marcar essa geração, ser a diferença para este mundo. O que acontece é que verdadeiros cristãos, pessoas que são cristãos em Cristo Jesus, não vivem mais o amor, não vivem mais o Evangelho, não vivem mais a renúncia, não vivem mais Cristo Jesus. Querem viver o seu eu, querem ser cheias, querem ser abençoadas, querem ser prósperas. E existem diversas pessoas aí para diversas crenças e entendimentos. Pessoas querem ser prósperas e existem pessoas que vão dizer: não, você vai receber, você vai ter, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. E pessoas têm enchido lugares atrás do Evangelho de recompensas. Mas Cristo Jesus veio nos pregar o Evangelho de cruz. Cristo Jesus veio nos pregar o Evangelho de renúncia. Cristo Jesus demonstrou que Ele precisou se esvaziar de si mesmo, de toda a sua glória. Tomou a estrutura de servo e morreu. E foi fiel até a morte, morte de cruz. É esse Evangelho que Cristo Jesus veio pregar. Se alguém tem te pregado um outro Evangelho, fuja.
Porque o Evangelho que Cristo Jesus veio te pregar é o Evangelho de renúncia. Não que você não seja abençoado no meio do caminho, não que Ele não venha abençoar a sua vida, Ele irá te abençoar, mas você precisa renunciar, você precisa deixar. Pessoas querem ser abençoadas por Deus e não querem deixar o seu pecado. Pessoas querem ser abençoadas por Deus e não querem deixar a prostituição, não querem deixar a bebida, não querem deixar a fornicação, não querem deixar nada de lado. Querem as bênçãos do Senhor da maneira que estão, porque as pessoas vão dizer: a palavra de Deus está escrito, venha como estás. E não tem isso na palavra de Deus, não está escrito na Bíblia isso. Pessoas querem viver a vida errando e que o Senhor nos abençoe. Precisamos verdadeiramente ser cristãos em Cristo Jesus. Precisamos nos colocar diante das atribulações e das dificuldades e mostrar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus, não para o nosso Deus o tamanho do nosso problema. Precisamos verdadeiramente crer naquele que nos chamou, que nos prometeu, que voltará para nos buscar. Por isso, que você se coloque como estes que se levantaram para fazer a vontade do Senhor, para fazer o que o Senhor chamou para fazer. Que você seja exemplo no seu trabalho, que você seja exemplo na sua casa, que você seja exemplo na sua família, que você seja exemplo de Deus, aonde quer que Ele venha a te levar. Que você seja um verdadeiro cristão em Cristo Jesus. E se você não está sendo um verdadeiro cristão em Cristo Jesus, há saída para isso. Você precisa reconhecer o seu pecado, reconhecer a vida que você tem levado e você tem vivido. Há esperança ainda para a árvore cortada. Há esperança para todo aquele que diz: olha, não tem mais jeito, não tem mais saída, ela foi cortada pela raiz, não tem mais como florescer. Há esperança, pois o Senhor morreu na cruz do Calvário para te dar vida e te dar vida em abundância. Ele morreu, mas ressuscitou e vivo está. Ele está à direita do Pai, tem todo o poder, toda a autoridade em suas mãos. Há esperança para aquele que está perdido, há esperança para aquele que está caído. O Senhor pode te fazer florescer novamente. Aquele que reconhece e deixa, alcança o favor de Deus. Que você possa verdadeiramente crer nesse Deus que é galardoador, nesse Deus que realiza a boa obra na minha e na sua vida, nesse Deus que faz e completa a boa obra que Ele começou. Amém. Poderoso